Olá, tudo bem com você? Eu sou a Adolfa. Hoje eu vou falar de um tema: por que que o meu marido não me entende quando eu converso com ele? O porquê é importante para uma mulher ou porquê é importante que ele nos entenda, né? Geralmente quando nós mulheres estamos com uma dificuldade, assim não só nós mulheres, mas também a pessoa de um modo geral, e a gente não consegue chegar para conversar a pessoa, isso vai gerando naquela relação várias situações que vai, ao longo dos anos, somatizando, né? Aquela somatória, aqueles detalhezinhos, aquelas coisinhas, ao longo de uma relação, é até em função disso, de da gente não ter essa, essa via direta com esse marido, né? Com essa pessoa a qual é tão importante para a gente, que a gente não consegue tá colocando ali o assunto, e quando a gente coloca, como eu falei, ele acaba fazendo aquilo, em vez de melhorar, tende a piorar, na maioria das vezes, né? Outra questão é que nós temos uma necessidade muito, mas muito grande de falarmos e também de sermos compreendidas, né? Eu costumo dizer que nós mulheres, a mesma necessidade que os homens têm e pela qual eles fisiologicamente têm mais desejos sexuais, é do mesmo jeito nós mulheres temos muita necessidade de falar. E às vezes o falar não é só falar quando se trata do nosso marido, falar e ser compreendida por aquele marido é de vital importância para uma mulher, principalmente para a mulher, principalmente para aquele homem que você vive com ele. Uma outra questão também dessa importância é que através desse entendimento, né, desse não entendimento, as brigas são mais constantes, né? A relação fica mais densa. Por quê? Porque você se sente, todo mundo consegue chegar nele, todo mundo consegue expor alguma coisa para ele e ele entender. Às vezes você passa anos conversando aquele assunto ou pedindo para ele determinada coisa, aí um vizinho, um amigo dele, ou alguém fala alguma coisa do mesmo assunto, né? Ai, por que você não faz aquilo? Se a gente, no caso da mulher, vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que tem uma cerca lá na sua casa e sugeriu, em vez de pôr uma cerca, pôr, sei lá, um murinho. Você sugeriu isso para o seu marido. Ele às vezes nem te escuta. E depois a gente vê, depois a gente vê. Aí vem uns amigos, alguém lá na sua casa que você recebe, e de repente surge, né, numa conversa ali informal dos seus amigos. Aí conversa com seu marido. Nossa, você podia trocar esse portãozinho por um murinho, você não acha que vai ficar melhor? Aí ele pensa, acho que podia, tal. E você fica, puxa vida, como assim? Eu vivo falando isso para ele e ele simplesmente me ignora, né? Então a pessoa chega e fala e ele toma como se a expressão dele é como se foi a primeira vez que ele estava ouvindo aquela situação ali. A gente já fica a gente já fica atenta. E isso, para uma mulher, ela não vai ali, claro, discutir na frente das outras pessoas, mesmo porque aquilo bateu de frente com uma dificuldade que ela está tendo, né? E não é muito comum. Esse assunto não é algo. É muito comum isso acontecendo. É muito comum essa situação que os maridos, né? A forma que os maridos fazem, né? Isso deixa uma mulher doida,
chateada, né, magoada. Parece que não a leitura que nós mulheres temos é que, poxa vida, eu vivo com esse cara, aí vem um amigo, ou a minha amiga, ou enfim, e ele ouve e dá importância como se aquele assunto fosse novo para ele. E pasme, às vezes, aqui vou abrir um parênteses, pode ser que a forma e o jeito que você comunicou naquele primeiro momento, para ele, para esse seu marido, pode sim ter essa realidade, essa percepção pode ser muito verdade. Talvez aquele assunto para o seu marido foi sim abordado ali. Realmente foi a primeira vez que alguém falou a respeito daquele assunto, sugeriu aquele assunto. Nós, um homem ou uma pessoa que nos ouve, gera para nós uma conexão muito grande. Então, nós, mulheres, temos essa necessidade que o nosso, além de falar e de ser entendida, e de ser entendida ali pelaquilo que a gente está colocando. E a tristeza para nós é que às vezes a gente consegue conversar com várias pessoas, né? Às vezes a gente tem até a percepção que aquela pessoa entendeu o nosso marido, se a gente tem um amigo, a gente às vezes coloca isso na intenção de querer compreender por que eu coloquei o assunto e ele simplesmente parece que ele se fez de morto, né? Parece que você não falou nada. Isso gera para nós um desconforto muito grande com relação à nossa relação. Agora, o que está faltando nessa dinâmica, né? Eu acredito que a dificuldade, não só nossa mulher, quanto do homem, é exatamente uma das coisas que prejudica na hora que você vai comunicar. A gente realmente, quando a gente vai, primeiro que a gente acumula muito os assuntos, né? Nós mulheres, ou a gente fala tudo, porque vai somando, ou a gente vai deixando para lá, mas não deixamos para lá. Nós vamos, é como se colocando aquelas situações em que a gente fala, não é compreendida, aquelas situações em que a gente fala é como se a gente pegasse aquele assunto e colocasse num balde. E aí todo o assunto a qual a gente foi ignorada, a gente vai somando, até que chega um momento, né, que a gente surta, né, e a gente fala feito pelos cotovelos, e às vezes é só o que fez a gente, né, foi um estopim, foi uma coisa muito pequena. O homem fica assim, brigando, chamando até a gente de neurótico, falando assim, mas ela é louca, porque eu só fiz isso. Aí a gente, né, fica, meu Deus, só fez isso? Não, é o acúmulo de várias situações ao longo dos anos, né, ao longo do tempo, ou daquele assunto, ou de um conjunto como um todo. É importante, sim, né, que a gente a gente tem realmente essa necessidade, mas é importante a gente entender por que a gente tem tanta dificuldade com relação a estar conversando com esse nosso marido, e isso causa pra gente realmente algumas frustrações, né? A gente, por exemplo, também não se sente muito importante para aquele marido. Isso é uma coisa assim bem lá no nosso inconsciente.
E aquilo gera também desconforto ao longo de uma vida, né? A gente vai como guardando aquilo. Isso prejudica nós, a nossa autoestima, o nosso valor, né? A importância que a gente dá a respeito, porque afinal de contas a gente escolheu esse homem para casar, para dizer sim, e agora a gente tem agora aquilo que é tão importante para nós, que é conversar, que é ser entendida, é uma dificuldade enorme, né? Com aquele homem, com aquela pessoa que divide a nossa vida. Então, fora outras importâncias, eu quis só colocar, relevar algumas aqui, da importância de ser entendida, da importância de ser compreendida. Não? Sintetizando, uma mulher que é compreendida, né, melhor, ela sente mais necessidade, né, aumenta a libido, né, ou seja, aumenta a frequência sexual dela, ela se sente realmente valorizada pelaquele homem, né, não bate de frente ali com as suas necessidades, né, a necessidade de falar e ser compreendida pela pessoa que é importante para a gente, no caso, e também a questão de não acumular, né, da gente não acumular várias situações que depois a gente estoura e vai dificultando todo o processo da nossa relação. Então eu acredito, né, que uma dessas dificuldades nossa é que a gente, nós mulheres, né, os homens também, né, na verdade o ser humano como um todo, né, mas aqui eu tô falando basicamente de nós mulheres, né, a gente vai para uma conversa ou a gente não considera algumas coisas, né, a gente primeiro, quando a gente consegue colocar o assunto, às vezes esse assunto ele chega ali para outra pessoa muito carregado, no caso de nós mulheres, né? Porque a gente tem uma tendência de acumular muitas coisas, e como a gente tem essa dificuldade de colocar, porque por um monte de motivos, né? Os motivos pelos quais nós temos essa dificuldade é que, infelizmente, nós não fomos educados, a gente não tem essa educação, educação no sentido de saber, né? Sentar, conversar, ponderar, não deixar as coisas somarem, né? Ter uma clareza, né, daquela necessidade. A gente tem mesmo uma dificuldade. Quando a gente consegue que o nosso homem senta para conversar, eu acho que a gente fica tão empolgada com isso e a gente acaba soltando muita coisa e aí o homem não consegue assimilar e compreender aquele assunto do jeito que a gente gostaria. Porque eu defendo, né, a ideia de que quando a gente vai sentar para conversar, seja um homem ou seja uma mulher, a gente toma como base a nossa percepção ali daquela conversa. Então a gente acredita que a pessoa entendeu, compreendeu de acordo com as nossas percepções. E é justamente aquilo que a gente gostaria de passar. E tá aí a nossa grande dificuldade. Porque quando a gente senta para conversar por alguém, a gente tem no comum, é até uma coisa meio coletiva, a gente imagina que aquela pessoa tem bola de cristal, que ela sabe exatamente o que tá machucando, o que tá pegando, o que tá fazendo com que a gente esteja chateada, porque ele deveria saber disso, porque ele é o teu marido. Então, uma das dificuldades, né, nossa, é achar
que porque a pessoa tá com a gente escolheu ele para marido, ele tem a obrigação de saber o que passa dentro da gente. Às vezes, essa compreensão que a gente espera dele está muito atrelada ao nosso sentimento com relação a esse homem. Por quê? Porque se ele entende, compreende aquilo que eu falo com ele, quer dizer que esse homem me ama, né? A gente tem essa leitura de que quando um homem, quando o nosso marido entende a gente, uau, ele me ama. Ele me ama porque, olha, eu coloquei um assunto, ele entendeu, e aquilo abre um leque pra gente, pra nós mulheres, às vezes nesse sentido de que porque ele compreendeu, porque ele cuidou dessa necessidade nossa, a gente tem como aquilo, ele me ama, né? E isso é até meio inconsciente, né? Quando a gente consegue sentar, que o marido converse com a gente, o que é muito raro, né? Por que é raro? Porque a gente, como eu falei, a gente soma muitas coisas. E essa dificuldade que a gente tem, somando toda essa história, fazendo com que toda essa nossa dificuldade caia, né, sobre os ombros dali da pessoa com a qual a gente vai conversar, torna a comunicação muito ineficaz, ou seja, a gente não tem a eficácia dessa comunicação. Principalmente porque a gente parte do princípio de que a percepção que a gente queria colocar tá ali subentendido e não tá. Às vezes a gente acha que tá comunicando, que a pessoa tá realmente entendendo qual é o ponto, o que realmente tá machucando ali, o que tá pegando. E na verdade a pessoa tá muito longe disso. E isso vai gerando pra gente, pra nós, que vamos estar expondo um assunto que tá machucando nós, e a gente senta para conversar, e aí quando você tem essa condição de sentar, o que é difícil, né, um homem sentar para ouvir, né, para discutir uma relação, é muito difícil, é mais comum nós mulheres sentarmos para discutir relação, não o homem. Então, quando ele senta, quando ele permite ali que a gente senta, que a gente faz, consegue com que esse homem sente para nos ouvir, e a gente fala, a gente acredita que realmente comunicou. E aí não é muito, existe e aí o tempo passa e você percebe que a pessoa não entendeu nada, porque ele não mudou, porque o contexto ali tá totalmente, você se sente como parece que você não falou nada, parece que tudo aquilo que você conversou foi por água abaixo, no contexto ali da convivência após aquela conversa. E eu tenho uma frase até que eu falo, né, que todo casal, no caso, existe sempre no casal uma situação onde ele fala assim, de novo esse assunto, você já falou isso 1000 vezes. E aí você diz assim, mas você não viu, você não entendeu uma. E esse assunto sempre surge ali, e o homem já não aguenta mais aquele assunto, e você também já não aguenta mais não ser entendida sobre aquele mesmo assunto, né? Não é, você pode perguntar, eu pergunto isso para vários casais, para várias pessoas, e todo mundo tem uma relação, todo mundo que tem uma relação tem essa situação, seja qual for o motivo, né? Se eu sento e falo assim, eles dão risada e falam, é verdade, a gente realmente tem
ela fala, e aquele assunto o homem não quer mais nem ouvir falar sobre aquele assunto, porque ele realmente entende que já foi falado 1000 vezes, e a mulher também tem uma frustração, porque ela também falou 1000 vezes e está muito longe de ser compreendida. Isso é uma das coisas que eu realmente defendo, é que por que essa situação acontece? Porque nós, quando vamos sentar para conversar, nós realmente cometemos essa, vamos dizer assim, eu diria que esse grave erro de acreditar que aquela pessoa tem obrigação de saber o que passa, pelo aquilo que eu sinto, pelo aquilo que eu penso. E aí cria uma enorme dificuldade, porque a gente não chega para a pessoa para falar quais são as minhas necessidades. Às vezes a gente não é clara, não tem clareza, e principalmente nós mulheres, nós não temos clareza do que a gente quer com aquele homem, com aquele assunto. Aquele assunto geralmente é um assunto que dói, que machuca, mas a gente, quando tem a oportunidade de colocar aquilo, seja porque tá falando pela, sei lá, 100ª, 8ª, milésima vez, ou seja porque surgiu alguma coisa e aquele assunto também vem à tona, e a gente também vai cobrar, vai colocar, e o marido vai, puta, de novo essa história, eu tô de saco cheio disso, é sempre a mesma coisa, o mesmo assunto, você não muda o disco. E a gente realmente fica naquele atrito que parece que realmente fica um disco riscado, ou uma gravação, repete, e é sempre a mesma dinâmica, gerando, como eu falei, várias situações de conflitos, várias situações de baixa intimidade, enfim, situações em que o casal perde, porque é difícil para nós mulheres sermos ignoradas pelo homem pelo qual a gente tá lá, dividindo a nossa vida, tendo filho com esse homem, cuidando dele, cuidando das coisas dele. É difícil para nós mulheres, não ter esse retorno com relação a essas nossas necessidades. Só que olha que dificuldade. Quando a gente também, nós mulheres também temos essa dificuldade. A gente não senta, a gente não é claro pra gente quais são essas nossas necessidades. Então a gente, infelizmente, a gente tem muito mesmo que aprender com relação primeiro, a nossa necessidade. Por quê? Porque a gente chegar para outra pessoa, despejar coisas que a gente nem sabe por que a gente está colocando aquele assunto. Aquele assunto, quando vai ser colocado, ele precisa ser, para ser digerido, para ser absorvido, precisa ter entre aspas, um começo, meio e fim. Precisa ser claro por que você quer, o que você quer com aquela conversa. E a gente comete o erro de jogar todas as nossas necessidades, as nossas expectativas em cima desse nosso marido, e a gente acaba não colhendo aí os frutos que ele nos compreenda, que ele nos entenda da maneira com que a gente gostaria de ser entendida. Quando a gente vai sentar para conversar com o nosso marido, a gente tem que estar presente com relação a esse quesito, essa coisa, que parece até absurdo, mas você vai ver que se você estiver presente, você vai entendendo. Você vai ter que estar presente, que quando você vai sentar para conversar, aliás, não só com o seu marido, mas com qualquer pessoa, mas principalmente o assunto, a questão aqui é o nosso marido, ele não é nós.
O seu marido não é você. Ele não sabe o que passa pela sua cabeça. Ele não sabe o que você está sentindo. Ele não sabe quais são as suas necessidades. Ele não sabe que aquele assunto que você está cobrando ele é importante para você. Já que você não deixou claro isso, porque se você tivesse deixado claro, ele já teria entendido. Aliás, não só ele, né? Toda a conversa, toda a situação que a gente vai conversar com alguém, a gente tem que ficar presente a qual é qual é a minha necessidade ali, qual é o meu objetivo ao expor aquele assunto, né? Então, por que que então, quando eu converso, quando eu falo com meu marido, ele não me entende? Uma das primeiras coisas a serem observadas ali, você ficar presente o meu marido não é eu. Ele tem as percepções, a visão, o valor, mas ele não é eu. Então, se eu parto do princípio de que ele não é eu não posso conversar achando que ele sabe o que está passando dentro de mim, sabe qual é a minha necessidade. Mas aí a gente fica até pensando assim, mas eu acho que ele tem que saber, ele casou comigo. Então, gente, tá aí o nosso erro. Não, do mesmo jeito você também não sabe todas as necessidades dele. Mas nós não temos a obrigação de estar ali, nós não temos a obrigação de ter bola de cristal. Nós, seres humanos, nós temos que aprender a colocar para o outro quais são as minhas necessidades e o que eu espero dele. Às vezes, a gente comete o erro de achar que, não, eu já falei então, mas não tá efetivo. Então, primeira coisa, não vá conversar com o seu marido achando que ele é você. Ele não é você. Então, se ele não é você, então ele não sabe, primeiro, que aquilo é importante, ou seja, que aquilo é importante para você, aquele assunto. E às vezes aquele assunto que é importante, aquilo que você está cobrando dele, é a sua necessidade, é a sua dificuldade. Às vezes aquele assunto que você está cobrando dele é um assunto que você tem dificuldade com aquilo. É um trauma seu. E por você não estar conversando, por você não estar deixando aquilo claro para ele, aquilo está aumentando aquele seu trauma. Às vezes é uma situação que ela é só sua, é só você que tem aquela necessidade, aquele contexto. Porque a comunicação, quando a gente se sente, quando o outro não compreende, não aceita, ou porque a gente não sentou para conversar, ou porque a gente sentou para conversar e tem aquela questão de eu já falei 1000 vezes isso e ele não entendeu nenhuma, então você há de convir que deve ter realmente alguma dificuldade entre aquilo que você fala e aquilo que chega para ele. Então, será que você não está cometendo o erro, como muitas de nós cometemos, que é achar que ele sabe das suas necessidades? Então, primeiro ponto, saiba você as suas necessidades.
talvez, se você resolver, talvez não, eu diria que pelo menos 50% das suas necessidades tem a ver exclusivamente com você. Às vezes o assunto nem tem a ver com o seu marido, tem a ver com você, tem a ver com a sua autoestima, com aquilo que você, da forma e o jeito com aquilo que você se vê. Então, é difícil para uma pessoa decodificar a outra e ter uma compreensão dos seus sentimentos, exatamente. Isso nem especialista, gente, às vezes consegue tirar da gente uma compreensão exatamente. Por quê? Porque nós não fomos educados ao longo da nossa educação a sermos claros com essa necessidade. Então a gente precisa aprender. Nós precisamos aprender a lidar com essas nossas necessidades para que a gente diminua esse volume de dificuldades que a gente tem com o homem que a gente escolheu. As necessidades são nossas. Eu não posso julgar isso só porque ele é meu marido. Ele é meu marido, ele tem que entender. Olha, não está funcionando. Não está funcionando exatamente porque isso prejudica não só você na sua relação homem-mulher, prejudica você na sua relação ali do convívio com seus filhos. A gente acaba dando maus exemplos, né, para os nossos filhos. Existe a situação, uma relação vai ficando tenso. E você também vai se prejudicando. Entenda que a necessidade de compreender que a nossa necessidade é sua necessidade. Saiba quais são. Sim, nós mulheres temos sim essa necessidade de falar mais, temos sim a necessidade de ser compreendida. Gostaríamos sim que o nosso marido entendesse melhor. Isso com certeza diminuiria muitos conflitos, aumentaria muito a relação, a cola, né, a intimidade, né? Por quê? Porque a gente está falando de sentimentos, a gente está falando de coisas importantes para ambos. Só que eu defendo a ideia, né, assim, de que o outro não é você. E a gente comete esse erro, né, de achar que porque eu casei com ele, porque eu tenho um filho dele, ele tem que me entender. Como assim ele não me entende? Ele é meu marido, Como assim? E a gente tem que começar a parar de achar que porque ele é meu marido, ele entende a gente. Aliás, nem a gente, infelizmente, às vezes nem a gente nem nós nos entendemos. Por isso, tanta dificuldade de expor ou de defender aquilo que é importante pra gente. Essa necessidade nossa, primeiro, a gente tem que descobrir quais são as minhas necessidades. Porque o outro não é adivinho, não está subentendido ali naquilo que você fala, não está subentendido, embora a gente ache que esteja. Ai, eu falei, ele não sabe como eu sou? Não, ele sabe dentro da percepção dele como você é, mas o que está passando pela sua cabeça, aquilo que você está percebendo do contexto, ele não sabe. Porque ele não é obrigado a saber. Ele é um ser humano que tem as suas dificuldades, né? Tem as suas coisas também que ele precisa se desenvolver, que ele também precisa seguir com isso, mas ele tem você ali como esposa e na maioria das vezes ele espera e acha que
está fazendo certo com você, porque você também deixa isso acumulando, né? Só que não tem essa necessidade. Ele não tem a necessidade, o homem não tem tanta necessidade. Então, o homem não tem tanta necessidade de conversa. É nós que temos. Se o homem pudesse, ele, dependendo da situação, do tempo, ele nem conversaria com a gente. Mas ele percebe que tem sim, que a gente tem sim essa necessidade. Ele só não sabe o quanto a gente tem essa necessidade. Todo o contexto, todo o objetivo de uma relação é que ao longo dos anos, essa pessoa que você escolheu para dividir tua vida, e assim também provavelmente da parte do homem, que aquela admiração, aquele contexto que você fez com que ele fez com que você dissesse sim a esse homem, essa admiração, essa admiração de ver, de perceber esse homem, é isso que tem que se manter ao longo do seu casamento. E se você não cuidar dessa sua necessidade, vai atingir em cheio essa admiração, porque você vai começar a realmente, pelas suas necessidades, pela dificuldade de entendimento, por você não explicar para ele que aquilo dali para você tá importante, é importante, vai minando essa admiração que você tem pelo seu homem. E isso, consequentemente, vai fazendo com que você desista dele. Assim como é em qualquer relação. Porque se uma relação, né? Se aquela relação faz com que a gente cada vez fique pior, faz com que a gente cada vez se sinta pior, você há de convir que vai chegar um momento que a gente vai querer pôr fim a ela, até por uma questão de sobrevivência. Não faça isso. Comece já, primeiro, a ver quais são as suas necessidades. Segundo, parte do princípio de que ele não é você. Logo, você precisa sim educar esse homem no sentido de quais são as suas necessidades. Terceiro, não permita que as suas necessidades você simplesmente deixe de lado. Não faça isso, achando que ele vai reconhecer. Ele é um homem, tá? Nós, mulheres, temos muita necessidade de dar. Os homens têm necessidade de tirar. Às vezes a gente fala assim, gente, será que um homem não percebe o quanto eu dou para aquela relação? Não, eles não percebem, tá? E para eles está confortável estar naquela situação, ok? Por quê? Porque ele não é mulher. Para ele tá bom. Você tá recebendo sexo, tá recebendo cuidado, para ele tá bom. Não tá bom para nós. Para nós não tá bom. Porque nós não estamos sendo preenchidas dessa nossa necessidade. Pare de achar que seu marido é você. Segundo o contexto, seja claro e objetivo quando você for conversar com ele. Marque, se a coisa é importante, marque um horário para ele falar sobre aquele assunto. Não, por quê? Porque se você fazer do seu relacionamento uma guerra, uma batalha, o que sobra? O que sobra naquele relacionamento? O que sobra de uma guerra? O morto
e um ferido. Não faça da sua relação uma guerra, porque é isso que vai sobrar. Ou alguém vai ser derrotado ali. É essa a metáfora que eu quero deixar para você. Ou vai ser ferido, ou seja, numa guerra todos perdem. E a relação, ela precisa de um outro contexto. Então a relação, ela precisa de outro contexto. Qual é o contexto? Veja bem, ao longo dos anos, aquela relação tem que fazer bem, tanto para você quanto para a pessoa que está com você. As diferenças, elas devem ser, sim, respeitadas, mas ao mesmo tempo, não pode ao longo de uma relação, tanto um quanto o outro tá pior. Então, o objetivo de se relacionar é, acima de tudo, tá bem naquela relação e um somar para o outro para que ambos cresçam em todos os sentidos, intelectualmente, sexualmente, dentro de um aspecto humano de desenvolvimento, porque isso é uma boa relação. Se uma relação que você está é uma relação em que só você te deprime, te diminui, você só tira ou você só tem daquela relação, torna-se aquela relação uma coisa ruim e pior para você, meu Deus, como é que vai sobreviver, o que fruto, o que vai sair daí? Não vai sair muita coisa interessante, certo? Então eu convido você, primeiro, a ter claro essas suas necessidades. Segundo, marque um horário. Terceiro, tenha clareza, mas ao mesmo tempo tenha gentileza ao colocar. Não parta do princípio de que porque ele é seu marido, ele tem que te entender. Não, não é. Ele tem que sim fazer. Geralmente, vale aqui abrir um parênteses, que todo homem, o seu homem aí, ele tem a necessidade, é do homem a querer agradar a mulher a qual ele convive. Se isso não está acontecendo, a dinâmica não está acontecendo, reveja isso, reveja se realmente a forma e o jeito que você está colocando e o jeito que você está colocando não está tirando desse homem o pior. Seja clara e objetiva quando você tiver a oportunidade de sentar e conversar, mas acima de tudo seja honesta com você. Não adianta você ficar nervoso, bravo, ninguém ganha. Então, acho um momento, uma situação, um momento que seja bom, tanto para você, para que você não vá conversar brava, porque você não vai ter o retorno, porque você não vai ter o retorno que você gostaria, e ao mesmo tempo saiba, toda relação tem dificuldades. Existe algum momento de dificuldades, existe algum momento em que vocês realmente vão passar por situações difíceis. E vai ser exatamente neste momento que um vai precisar do outro, e isso precisa estar muito fortalecido, ok? O objetivo da tua relação é para que você realmente cada vez mais fortaleça ela. Ganha você enquanto mulher, ganha o seu marido enquanto está com você, ganha a sua família e toda a sociedade. Faça do teu casamento, da tua relação, uma forma e um jeito de você realmente ser e estar feliz. E se essas dificuldades, e se essa situação vem acontecendo com você, essa sua dificuldade, é preciso treinar. Precisa-se realmente aprender, porque infelizmente ninguém nos ensinou ao longo da vida e a gente vem aprendendo a trancos e barrancos, né? Eu vou deixar aqui para você, eu peço para você, se esse conteúdo te serviu,
tá fazendo sentido para você, compartilhe, deixa um like aqui, porque isso faz com que essa mensagem possa chegar a mais pessoas, ok? Eu me despeço deixando você agora no melhor lugar do mundo, dentro de um abraço.